tá? Chegou o momento. Ela está de volta. Depois de 5 anos de dedicação à Igreja Universal, ela resolveu voltar de onde ela nunca poderia ter saído. A mãe tá on e os fãs estão loucos. Andressa Urach voltou pro Miss Bumbum. Tchablau! Isso é uma notícia gigante. Andressa, muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Antes de qualquer coisa, queria a sua opinião como ex-participante de reality da Fazenda. O que você achou aí da saída da Carol Conká? E bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Falando sobre a Carol, eu não concordo com as atitudes dela, mas eu não... naquele momento que eu vi que todo mundo estava indo contra ela, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que ela tem estrutura psicológica para lidar com tamanha rejeição. Porque normalmente a pessoa, quando ela fere, ela já está muito ferida. E eu vivi isso dentro do reality. Se lá quando eu participei da Fazenda existisse esse movimento de cancelamento, certamente pela minha atitude eu teria sido cancelada, entende? Eu talvez tenha sido muito pior do que a Carol. Não foi, Andressa, não foi. Não, eu lembro dos cuspes, eu lembro do cuspe. Eu lembro do cuspe, mas tá tão longe da... Não, você tá sendo muito boazinha, tá muito longe. Você não dissimula, você não manipula dessa forma, você não é preconceituosa. Eu entendo o que você tá dizendo, é muito duro ser cancelado, mas deve ser muito difícil. Se for fazer uma coletânea de quanta gente chorou pelas coisas que a Carol Conká falou, só dentro do Big Brother, já dá pra gente tirar um pouco do dedo ali. André, vamos falar do assunto mais importante. Esse assunto parou o Brasil. Você está de volta ao Miss Bumbum. Antes de qualquer coisa, né, que bom, o Brasil agradece. E conta um pouco dessa nova empreitada, porque agora você é sócia, né, da competição. E como que surgiu essa ideia de retornar ao Miss Bumbum? Sócia e garota propaganda do Miss Bumbum, depois de 9 anos do concurso, o qual eu participei e ganhei como vice. Só que o próprio público, né, acabou escolhendo como eterna vice Miss Bumbum. Foi o Miss Bumbum que me colocou na mídia. Hoje, se as pessoas me conhecem, né, no Brasil e fora do Brasil, foi através dessa mídia que o concurso me trouxe. Para mim foi um presente, porque vocês devem acompanhar um pouco, talvez, dos últimos acontecimentos. E eu passei por uma fase muito difícil, muito mesmo. Então, a edição especial do Miss Bumbum de aniversário de 10 anos é um presente para mim. Um presente para mim como mulher. Uma mulher que sabe hoje ter equilíbrio, coisa que eu não tinha antes. Eu costumo falar que existem 3 Andressas. A Old Urach, a irmã Urach e a nova Urach. Andressa, eu sei que você já falou bastante sobre esse assunto, ainda é um assunto que gera muito interesse, muita curiosidade. Essa relação que você teve mais próxima com a Igreja Universal na fase 2, na irmã Urach. Você já falou muitas coisas, deu entrevistas impactantes e mexeu com a opinião de muita gente. Como é que foi encarar um gigante como a Igreja Universal? E o que você pode contar pra gente, e para quem ainda não ouviu a história do que você passou lá, qual relato você tem para contar de uma ex-fiel? Bom, primeiro que eu não tenho medo de ninguém, né? Já enfrentei Cristiano Ronaldo. Ah, moleque! Então... Verdade. É verdade, cara. É verdade. Muito bem. Então, assim, quando é a verdade, por pior que ela seja, eu acho que ela é boa. Só que eu não posso vir aqui ficar falando mal de algo que eu vivi durante 6 anos, onde eu acreditava fielmente em tudo que eu falava, porque eu aprendi aquilo. Passei por algumas decepções e eu ainda não estou preparada para falar sobre isso, porque isso me machucou bastante. Então, eu não sei se vocês acompanharam, né? Eu passei por um período de depressão, eu sofri muito, foi muito difícil, porque eu realmente, depois de praticamente 6 anos, eu cheguei no fundo do poço. Né? E foi bem difícil para mim. Então, o Miss Bumbum, na verdade, está me ajudando muito. O meu casamento me ajudou. Graças a Deus, hoje eu sou muito bem casada.
tenho um marido que me ama, que graças a Deus ele esteve ali para pagar todas as contas, porque eu fiquei realmente no zero. E graças a Deus meu filho tem saúde, eu tenho saúde e nada abala a minha fé. Então a minha fé está inabalável. Eu amo Jesus. O Jesus que eu conheço não julga as pessoas, ele ama, ele respeita, ele abraça, ele acolhe. Então foi esse Jesus que mudou o meu coração. E o meu coração não está num tijolo e nem num CNPJ. Então eu acredito que na vida são fases, né? E eu estou escrevendo uma nova história e eu acredito que tudo coopera para o bem. Até o que é ruim coopera para o bem. Gostei, boa resposta. Obrigado. Fala, Ana Locke. Andressa, mas nem sobre as doações você está falando. Tem uma história de que você talvez até tenha sido obrigada a doar dinheiro e hoje está pedindo esse dinheiro de volta. É isso? Isso, na verdade, vai ser resolvido na justiça. Então, provavelmente o meu advogado vai falar sobre isso. Eu nem quero falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que falar de Miss Bumbum. Muito bem, fala, Vivi. Andressa, você passou por tantas coisas, né, na sua vida e mudou também, né, assim, de lado, digamos. Você acha que hoje você se encontrou? Você sabe quem você é realmente? Na verdade, foi uma fase de autoconhecimento. Por isso que eu separo a Andressa em 3. Aquela velha Andressa, ela fez escolhas muito erradas. E eu colhi as consequências das minhas escolhas, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu perdi o equilíbrio, porque nós, mulheres, a gente tem que ser vaidosa. Mas a gente não precisa extrapolar a vaidade. E eu extrapolei a vaidade, entende? Então, eu precisei passar por isso. Talvez se eu não tivesse sofrido tudo que eu sofri, hoje eu não daria valor a um copo de água. Porque quando você está em cima de uma cama e você depende das pessoas para ir no banheiro, beber um copo de água, e você tem buracos na tua perna gigante desse tamanho, assim, ó, que você quase vê o osso, e você não podia ter uma celulite, você não tá nem aí mais pra celulite. Entende? Você só quer voltar a caminhar. Então, foi bom. Eu precisei. Porque se naquele momento eu não tivesse quase morrido, eu mesmo teria me matado. Porque o meu problema estava dentro da minha mente. Eu era um turbilhão de emoções. Eu sofria, né, de borderline. E naquela época não era tão aberto esses assuntos como hoje, né? Graças a Deus a medicina vem avançando, a internet está ajudando a gente com a informação. Então, eu usava drogas, eu bebia muito, então eu pensava muitas vezes em suicídio. Então, aquela Andressa era uma Andressa doida. E você acha que a igreja, então, te ajudou a sair disso? Você daria esse mérito à igreja? Naquele primeiro momento, eu conheci Jesus ali. Então, assim, Jesus foi quem me salvou. E ele veio salvar todos os pecadores, entende? Das quais talvez eu seja a pior. Então, eu me reconheço como tal, porque às vezes a gente peca pensando numa atitude, numa palavra. E essa fé me curou desse turbilhão de emoções que eu vivia. Então, foi importante, só que eu me tornei uma pessoa religiosa. E a religiosidade é o que faz mal para as pessoas, porque a religião, ela coloca um fardo muito pesado sobre a gente. E o fardo de Jesus é leve. Então, eu digo assim, que tudo é um aprendizado. Tudo que eu viver, eu vou pregar aquilo. Se eu estiver no fundo do poço, eu vou falar que eu estou no fundo do poço, eu não vou mentir. Se eu estiver muito bem, eu vou falar que eu estou muito bem. Eu não tenho medo da verdade, entende? Por pior que ela seja. Tanto que eu escrevi o livro Morri para Viver, contando todo o meu passado que foi vergonhoso,
Mas eu tenho certeza que alcançou muitas garotas de programa, alcançou muitos ex-presidiários. Eu fiz muitas palestras dentro dos presídios, entende? Porque eu acredito que o ser humano, se ele decidir recomeçar e escrever a nova história dele, sem dar ouvido para o que as pessoas vão falar, ele vai conseguir, porque ele tem que acreditar nele em primeiro lugar. E eu acreditei em mim, entende? E a fé me ajudou a mudar isso. Então, existe 2 meios, né? A fé e a religiosidade. Eu acho que todo mundo que passa por um processo de conversão acaba indo para o fanatismo, porque é tão bom, é tão, assim, te preenche de uma maneira que quem não viveu é algo difícil de explicar. Então, só quem passa sabe. Só que eu também sofri muitos julgamentos. E sofro até hoje, principalmente por essa escolha de retornar ao Miss Bumbum. E aí eu vejo a diferença de quem realmente serve a Cristo. Porque se a pessoa que serve a Cristo hoje me vê como uma pecadora por estar mostrando o meu bumbum, ela deveria orar por mim, ela deveria ter bons olhos e não me atacar e não me julgar, entende? Não me condenar, porque as pessoas têm que saber separar trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu trabalho como modelo desde os meus 21 anos. No meio do caminho, eu escolhi o caminho errado. Mas tem pessoas que trabalham honestamente e não vão para o caminho errado. Todos os dias a gente tem escolhas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eu fiz as escolhas erradas. Foram escolhas erradas minhas. Hoje, essa nova Andressa, graças a Deus, eu estou muito bem casada. Eu estou madura, eu estou com 33 anos. Eu acredito que vocês não devem ter a mesma mente de 10 anos atrás. Verdade. Sim. Né? Então, assim, você vai sofrendo, você vai passando o tempo, você vai evoluindo por tudo que você passa. Então, eu posso dizer, assim, que hoje eu sou uma Andressa mais madura. E eu sou grata. Por pior que seja, até pelas dores. Porque eu acho que esse é o sentido da nossa vida, sabe? Acho que a gente está aqui na Terra para evoluir como ser humano. Isso é o caráter de Cristo, sabe? É você ter empatia, você se colocar no lugar do outro. Por isso que eu hoje sou contra aquele tipo de atitude da Andressa, a old, que era agressiva. Mas eu entendo ela, porque ela estava ferida, ela estava machucada, entende? Então quem está machucado fere. Verdade. Uma pessoa não pode dar o que ela não tem, entende? Sim. Fala, então Tutu. Hoje eu posso dizer que eu tenho amor dentro do meu coração e é só isso que eu quero dar. Eu não quero ser a pessoa que joga pedra, eu quero estender a mão. Essa é a pessoa que eu quero ser. Não sou perfeita, pelo contrário, erro muito, sou pecadora, sou falha, preciso da misericórdia de Deus todos os dias, mas eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui há 10 anos atrás, né? Uma nova Andressa. Que bom. Oi, Andressa, boa noite. Já que você está comentando com relação a essa old Andressa, quero continuar nesse assunto. O Boninho, ele deu uma entrevista em 2010 para a Folha e uma fala dele chama muita atenção. E eu quero que você comente se você concorda com essa fala dele com relação a reality show. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente quer sempre provocar o pior neles, nunca o melhor. A gente não quer que todo mundo diga que se ama. Quando alguém é péssimo para o público, é maravilhoso para a gente, disse o Boninho no BBB lá de 2010. Sua edição da Fazenda foi 2013, então é próximo ali do período que ele disse isso com relação a reality show. Você concorda? O reality show ele tira o pior da pessoa e você acha que você estava justamente nesse alvo do pior da pessoa? Tira o teu pior. Ali dentro aflora em você sentimentos que você nem imagina que tem. Para vocês terem ideia, eu nunca cuspi no chão. E lá eu cuspi 50 vezes no rosto do Matheus. Entendeu? Eu acho nojento, gente. Sério, eu acho repugnante um cuspi. Eu nunca assim, sabe? Um cuspi assim, e lá não sei de onde saiu tanta saliva. Então, assim, eu fiquei totalmente desidratada naquele momento. Mas é por isso que eu disse, a gente não pode julgar as pessoas por causa de um reality. Algumas pessoas têm um domínio próprio. Algumas pessoas têm esse autocontrole.
já outras não. Então, quem consegue ser a plantinha, consegue ir para a final. Só que a plantinha não é mostrada na edição, porque vai mostrar os barraqueiros, que é isso que o povo quer ver. Sim. E quando eu entrei dentro da Fazenda, eu tinha essa estratégia de ser a vilã. Olha! Eu pensava. Sim, eu pensava. Eu queria ser a vilã do reality. Tanto que eu botei chapéu de Sinhá. Aí o Ivo me chamava de Sinhá. Aí eu via que ele não gostava do cavalo, eu ia lá e eu colocava ele pra fazer o cavalo. O não gostava da lhama, eu ia lá e colocava ele lhama, sabe? E ficava mandando nas pessoas. Por quê? Porque eu lembrava das novelas que os vilão, eles eram sempre lembrados. Sim. Sabe? A Carminha não foi esquecida, sabe? Adoro. E eu queria ser lembrada. Só que o que acontece? Nas primeiras semanas, ok. Só que eu fui ganhando todas as provas e eu fui ficando. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo. Eu fiquei 90 dias, 3 meses. Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Eu pensei, eles vão me eliminar logo de primeira. Só que eles me colocavam na roça e eu voltava de fazendeira. Aí eu pensei assim, eu cansei de ser má, chega, agora eu vou ser eu, né? Eu sou uma pessoa normal, eu trato bem as pessoas. Eu sou brava, mas... eu tento ser social. Aí eles bem assim, mas tá fingindo. Aí eles começaram a me provocar de verdade. Aí você eles ficou tiraram a malzinha de verdade. Aí eu virei a malzinha de verdade, entende? E ali dentro também, o que contribuiu para aquele turbilhão de emoções é porque, assim, eu não tinha filtro. Eu falava muito palavrão. Sim. Sabe? Hoje o palavrão faz parte do meu vocabulário. Não que não escape quando eu chuto sem querer o cantinho da porta, assim, às vezes. Quem nunca? Foi algo mais do meu vocabulário. E ali eu era sem filtro. Imagina, né? Eu vivia na prostituição. Eu não contava pra ninguém. Então eu já tinha perdido meus princípios, meus valores. Eu era doidona. Cheirava cocaína todo dia. Aí eu fui pra dentro do reality, não podia cheirar cocaína. Nossa! Aí, imagina, você confinado com várias pessoas, cada um com uma história diferente, bagagens diferentes. E aí eu via todo mundo fazendo ceninha pras câmeras, e eu tenho pavor de falsidade. E eu sempre tomo as dores das pessoas. Assim, se vê alguma pessoa oprimida, eu vou lá e quero defender, sabe? E aí eu arrumava a briga dos outros. Então, assim... ali vai aflorar todas as tuas qualidades e também os teus defeitos. Só que o programa é muito curtinho. Então, por exemplo, se eu brigava, não explicava por que eu tava brigando. Só parecia louca lá, fazendo barraco, surtada. Sendo louca. Surtada. Entendeu? Por isso que eu disse, não dá pra gente julgar uma pessoa por um reality show. Sabe? Porque a pessoa, ela descobre uma outra pessoa lá dentro. E você não tem ideia, porque é muito engraçado, porque quando você tá dentro do reality, você vê assim, não, essa pessoa é legal, ela vai ganhar. Aí tu vê ela indo embora. Aí tu diz, opa, o que tá acontecendo aqui? Aí começa a dar um nó na tua cabeça. Porque você vê os bonzinhos indo embora, os malzinhos ficando, e pessoas que... Você gostou, né? Louco, é muito louco. Então, assim, ó, é muito relativo, porque é um jogo. Sim. Cada um vai jogar de uma maneira. Então, assim, eu acho que ganha a pessoa mais inteligente, a que souber jogar mais. Entende? Se tu for coração de verdade, você vai se arrebentar. Porque você vai mostrar realmente quem você é e vai ser muito pior ainda do que você é, porque você vai colocar toda essa emoção e aí o povo vai te odiar. As pessoas achavam que ia nas pessoas na rua, você tem noção? As pessoas tinham medo de mim, porque elas achavam assim que eu ia sair cuspindo nas pessoas. Meu Deus! Renata Kirten. Detalhe, quem cuspiu primeiro foi o Matheus, só que eu fui a vilã má. Entendeu? Andressa que cuspiu. Tenho mais uma pergunta aqui pra emendar. Você ainda fala com a Denise Rocha? Você fala, existe algum contato com ela? Advogada. Eu lembro que vocês perdoaram em 2015, mais ou menos, que rolou ali quando você escreveu o livro, ela foi no evento e tudo mais. Vocês mantêm contato ou só foi realmente ali, tá tudo bem, mas mantém distância? Não, só foi ali. E agora, recente, a gente trocou algumas mensagens, assim, ficou carinho, ficou respeito uma pela outra.
né? Mas assim, próximas não mais, até porque eu vivi esse momento da minha fé que eu acabei me afastando de todo mundo, né? Então, agora que eu estou retomando algumas amizades, que eu estou conseguindo realmente me aproximar novamente das pessoas que eu tinha contato antes. Ah, que bom. Fala, Vivi. Agora você falou que às vezes quando você bate o dedinho na quina, você ainda fica nervosa. Mas se você tivesse tirado o dedinho, não ficaria nervosa. É verdade isso que você já quis tirar o dedinho do pé? Sim, que mais é verdade. Você já pensou assim? Que loucura. Em, sei lá, fazer no seu corpo? Eu era tão viciada em cirurgia plástica que pra mim fazer cirurgia plástica era como ir no supermercado. Tipo assim, ai, me deu vontade, eu vou fazer uma lipo. Nossa! Assim, então eu olhava na internet assim, eu quero ter o olho azul. Então eu vou fazer uma cirurgia plástica pra mudar a cor do meu olho. Eu quero tirar as costelas da cintura porque eu quero ter a cintura menor. Eram as cirurgias que eu ia fazer. E eu a ponta dos dedos nos pés. Como? Qual que é essa última? Eu acho que o meu pé ele é grande. Mesmo assunto. E eu tinha visto em sapatos. Eu tinha mais de 500 sapatos no meu armário. Não. Porque eu tinha visto em sapatos. Era uma compulsão, assim. Eu vi um sapato, eu queria comprar, mesmo que ele não servisse no meu pé, mas eu queria ter ele, sabe? E eu senti um prazer ali naquela hora, e aí depois eu deixava ele de lado e não tinha mais prazer nele, eu queria outro. Então, só que como eu ficava brava que os números mais bonitos são 36, porque eu sempre quis ter o pé 36 e eu não tinha. E aí eu calço 40, e aí 40 é muito difícil de ter sapato bonito. Eu sei, eu conheço esse problema, Andressa. Eu não consigo encontrar um sapato em lugar nenhum. Mas pode prosseguir, por favor. É 47. Nossa. Você me entende. Entende? É difícil. E aí você quer os modelos bonitos e não tem. E aí eu pensei, vou cortar a ponta do dedo do pé. Aí eu lembro que eu tinha acordado, acho que foi de uma cirurgia íntima, e eu ainda estava anestesiada. E o meu médico, eu falei para ele assim, doutor, já aproveita e já corta a ponta dos dedos. E ele, tu tá doida? Tu mal saiu da cirurgia, cortar teus dedos, não vou cortar nada. Mas eu ia atrás de outro médico para cortar a ponta dos dedos. Ainda bem que eu quase morri ali, né? E daí eu aprendi. Então graças a a ponta Deus. dos dedos, eu tava achando que era o mindinho. Eu também tava achando que era o dedinho do lado pra ficar Andressa, fininho o pé. Como é que você avalia a postura dos médicos nesses casos? Muita gente aí viciada em plástica, achando que está com problema no corpo. E os médicos muitas vezes falam, não, vem cá que eu vou fazer o que você quer, apesar de ser um óbvio exagero. Você acha que... Como é que foi na tua experiência? Eu acho que assim, se um médico não fazer e a pessoa quer tanto, ela vai achar alguém que faça, né? Então, assim, tem médicos e médicos. Então, assim, como toda profissão, né? Então, é muito delicado falar sobre isso, porque existem pessoas que pensam no próximo e tem pessoas que pensam só no dinheiro, né? Então, tem os dois lados. Então, eu não tenho como julgar eles, porque é o trabalho deles, mas eu acho que a pessoa tem que ter autorresponsabilidade, sabe? É muito fácil você ir lá e culpar o médico de uma vontade sua. Você escolheu. Então, toda cirurgia existe um risco. E existem as consequências disso. Boa. Ô, Andressa, agora falando em médicos, cirurgias, eu quero saber do seu bumbum. Seu bumbum tem cirurgia ou ele é assim, natural, perfeito? Porque eu vou te falar, menina, eu malho e o meu não chega nem perto. Ele fica uma tábua. Não muda nada. Que no concurso, ele era natural, que foi em 2013. Aí eu ganhei o Vice Miss Bumbum. Aí eu pensei, não, agora vamos botar mais bumbum aí, né? Que eu queria eternizar esse bumbum. Só que foi o tal da mistura que eu fiz, né? Eu botei o hidrogel, o PMMA e deu aquele problema todo. E aí, na época que eu quase morri, foi retirado parte do hidrogel. O PMMA não sai, ele continua ali no meu glúteo, mas... Os médicos que me ajudaram, o Dr. Felipe Tozak, o Dr. Júlio Vedovato, o Dr. Pedro Martins, que eu passei por mais de 22 cirurgias nas pernas e também no glúteo,
eles fizeram de uma maneira tão assim perceptível que é inacreditável. Foi uma obra de arte, sabe? E eu sou muito grata a eles porque eles pensaram assim em mim como modelo, porque eles sabiam que o meu trabalho era, né, o meu corpo. Então, as cicatrizes ficaram imperceptíveis e agora também eu estou cobrindo com tatuagens. Então, eu tô muito feliz, assim, porque o meu bumbum tá bonito. Saiu um hidrogel. Que bom! E quais são... Eu acho que vocês podem fazer a avaliação aí também. Andressa, quais são os critérios que vocês utilizam para escolher o bumbum perfeito, a Miss Bumbum? São 27 candidatas. Vai ser o bumbum mais bonito por estado. E o público vai selecionar os 15 bumbuns mais bonitos através do site do missbumbumbrasil.com.br, que vai estar disponível nas próximas semanas. Então, é feita uma seleção de candidatas e é avaliado o bumbum mais bonito. Aí vai passando por um filtro, né, de bumbuns, e aí depois é o público que vai decidir as 15 finalistas. E lá em julho, que vai ser a final do concurso, vai ter um júri onde vai decidir qual é o bumbum mais bonito do Brasil. Andressa, e tá sendo difícil para você recuperar essa sua sensualidade depois de ter passado, né, esses anos na igreja? Como que você tá fazendo para recuperar essa gostosice? Nunca perdeu, né? Bem difícil. Eu acho que se eu não tivesse passado por esse trauma que eu passei de setembro a novembro, eu não teria conseguido, porque eu achava que era muito pecado, sabe? Na minha mente era implantado que qualquer tipo assim, um leve decotinho assim já é pecado. Então, tudo era pecado. Pecado, eu pensava, meu Deus, eu vou pro inferno. Eu pensava inferno 24 horas. Eu tinha medo do diabo, medo do inferno. Então, eu vivia essa loucura, assim, de pecado, pecado, pecado. Então, quando eu realmente cheguei no fundo do poço e vi que quem me amava de verdade era só Jesus, que nunca me abandonou, e que eu tive poucas pessoas que realmente me estenderam a mão naquele fundo de poço, né, que foi o meu esposo, que foi o meu amigo Cacau Oliver, eu vi quem realmente está com você no momento que você mais precisa. E isso me ajudou, sabe? Me ajudou como mulher. Me ajudou a me valorizar. Eu comecei a olhar para mim e ver de onde eu saí. Eu comecei a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu já superei, sabe? E aí eu comecei a olhar para mim e dizer assim, sabe, te valoriza. Você sabe do seu valor. Não importa se as pessoas não te amam, se as pessoas te abandonam, não importa se as pessoas te traem, se as pessoas... Não importa o que as pessoas pensam. Você chegou onde você chegou porque você acreditou em você. Você venceu preconceitos, você enfrentou quem foi que tivesse que enfrentar. Você acreditou em você. E aí eu comecei a entender assim que pecado tá na língua. Tá em você humilhar as pessoas. Uma palavra acaba com o dia da pessoa. Uma palavra realmente leva a pessoa ao inferno. Se tu fica falando pra ela assim, você é do diabo, você é do diabo, você é do diabo, ela vai acabar acreditando que ela é, entendeu? Porque, meu Deus! Então eu entendi que pecado tá na língua, não tá na roupa que você usa, na sua opção sexual. Não é opção, né? Porque ele não escolheu gostar de alguém, entende? Tudo foi feito por Deus, sabe? Então, essa coisa de religiosidade, isso tudo, assim, estava muito pesado sobre mim, estava me machucando muito. E aí eu entendi que Jesus não é isso. Que o Jesus não jogou a pedra na prostituta, entende? Ele chamou os religiosos, os fariseus, de raça de víboras e disse que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E aí eu entendi que Jesus é muito além de tudo isso, entende? Jesus me trouxe para a liberdade. Andressa, e ele não me condena. Deixa eu aproveitar que você menciona muitas vezes na entrevista a palavra de Deus, de Jesus, continua algo muito presente claramente na sua vida. O que você poderia
passar como uma dica ou talvez um aviso para quem está meio perdido agora, num ano difícil, vindo de uma pandemia, está se entregando a seja lá qual for a religião ou eventualmente a Igreja Universal que você conhece melhor, que coisas práticas, se você pudesse listar, que a pessoa tem que ficar alerta? E não tanto assim, eu entendo que há uma pressão, há muitas coisas rolando, mas o que na prática acontece para o fiel ficar de olho ali e não perder o tom de aonde a religiosidade passou do bom senso? Eu acredito que assim, a pessoa ela não pode ficar dependente dos homens. Ela tem que ler a Bíblia. Ela tem que ler o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Que são esses 4. Ela vai entender quem é Jesus, ponto. Ela nunca mais vai acreditar nesse fardo que colocam sobre as pessoas. Quando ela lê a Bíblia, ela se liberta disso. Porque o ser humano ele é muito dependente do homem. Ele quer saber o que a pessoa está falando. Ele tem preguiça de ler a Bíblia. Então, ele tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João e ele tem que ir para o quarto orar. Ele não precisa ir para o meio da rua, para uma igreja, porque Jesus ele está em todos os lugares, acessível a qualquer momento. Ele diz assim, meu Deus, socorro. Eu estou ansiosa, tira esse negócio de dentro de mim. Eu estou com vontade de beber até morrer, tira esse negócio de dentro de mim. Entendeu? É esse relacionamento que Deus quer com as pessoas. E ele não faz acepção de pessoas, porque somos pecadores, todos nós. Então não tem você é melhor do que eu ou sou melhor do que você. Não existe isso. Ele te ama da mesma maneira que ele me ama. E ele é acessível a todos nós. E ele me curou, entende? Não foi como eu disse, um CNPJ, um tijolo. Foi ele. Ele. E de novo, pela segunda vez. Entende? Entendo. Então, quando eu cheguei na igreja, foi Jesus quem me curou. E agora, de novo, quando eu cheguei no fundo do poço de novo, foi ele que me levantou de novo. Então, eu vou mostrar sim o meu bumbum, porque o meu bumbum é muito lindo. Certíssima. É isso aí. Eu sou eternissima bumbum. As pessoas vão ter que aceitar isso, o que dói menos, tá? É isso aí. Irmãozinho. Irmãozinho, dói menos. Aceita o meu bumbum, irmãozinho, tá bom? Porque eu não vejo pecado, não acuso a minha consciência. Até porque em novembro, quando eu tinha luz, gás para pagar, nenhum irmãozinho veio aqui se oferecer para isso que a gente tem que falar, exatamente. Eu tinha que cozinhar comida em casa. Nenhum irmãozinho bateu aqui na porta e diz, Andressa, você precisa de um arroz, de um feijão, de um gás para o seu filho comer? Nenhum irmãozinho fez isso. Então, assim, orem por mim. Estão preocupados? Orem. E agora veio mais uma vez, eu estou muito feliz, porque eu consegui encontrar esse equilíbrio. Eu consegui respeitar as pessoas. Eu parei de ser religiosa, de julgar. Por isso que eu disse, eu não quero ser a pessoa que atira pedra. Eu quero ser a pessoa que estende a mão. Andressa, muito obrigado por aceitar nosso convite, por falar um pouco mais sobre o que está rolando na tua vida. Parabéns pela volta ao Miss Bumbum. Eu e milhões de brasileiros estamos numa expectativa assim, enorme para saber quem são as candidatas desse ano, tá? Muito obrigada, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E espero vocês também na final do Miss Bumbum em julho, hein? Já está aceito o convite. Já está aceito. Já aceitamos, já. Do Brasil. Vocês têm noção? É o bumbum mais bonito do Brasil. Peraí, Andressa, nós podemos ser Isso é os jurados? A gente pode ajudar. Nossa, a gente pode ser jurado de Miss Bumbum. Minha mulher vai achar isso ótimo. Eu vou adorar. Para você pode ser uma das Sério, eu adoro, gente. Olha que incrível poder avaliar um bumbumzinho. Eu acho lindo o bumbum. Ah, mas a Renata é a pessoa mais apropriada agora pra indicar o bumbum. Eu acho que eu e a Loki temos que dar uma visão masculina disso. Tem que ser rápido, meu querido. Eu me ofereci, ela já logo aceitou. Tá. Andressa, obrigado, um beijo e vamos ficar de olho na espera das próximas notícias, próximos passos do Miss Bumbum, tá bom? Muito sucesso pra vocês. Isso aí. As inscrições estão abertas, as meninas que quiserem participar, é só entrar em contato com o site do Miss Bumbum Brasil, que vai estar disponível nas próximas semanas, e através do Instagram também do Miss Bumbum Brasil. É isso aí, e eu e o Nalox estamos aceitando mensagens por direct para ajudar no filtro da Andressa. Andressa, um beijo, tô brincando, minha mulher vai me matar. É brincadeira, gente, não manda lá no Instagram não, tá? Brincadeira. Ela tem a senha. Não tem a menor condição ali. Um beijo pra Andressa, muito legal Miss Bumbum, e legal saber o que tá rolando com a vida dela.